Este podcast tem o apoio de Seva Saúde Animal. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Veterinária Atual. Eu chamo-me Cláudia Pinto e sou jornalista na revista. A hipertensão felina é frequentemente descrita como uma doença silenciosa, mas com consequências potencialmente devastadoras. Apesar disso, continua a ser subdiagnosticada na prática clínica. Esta condição tem um impacto real nos pacientes dos CAMV, mas existem soluções eficazes quando a doença é diagnosticada atempadamente. Neste episódio vamos abordar vários temas, desde logo quando suspeitar desta doença, como diagnosticar e, sobretudo, como tratar eficazmente estes pacientes. Convidámos Rui Máximo, veterinário com interesse na área de cardiologia, com serviço de cardiologia ambulatória na zona de Lisboa, através da Cardio Vet Care, e responsável pela empresa de formação Update Vet. Olá Rui, bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, obrigado eu. O Rui tem estado sempre a apostar na área da formação, tem uma empresa dedicada também à formação e investe também na prática clínica, portanto a formação e a prática clínica no seu percurso têm estado sempre lado a lado. Isso é uma aposta ganha ou tira horas de sono? Não tiro horas de sono nenhuma, não. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e por esta pequena conversa que vamos ter agora e que ainda por cima é um tema que eu gosto muito. E muito obrigado à Veterinária Atual por se lembrar de mim. Em relação à questão da formação, bem, eu desde cedo senti uma grande necessidade de formação quando saí da universidade, ou seja, após o percurso universitário, quando nós nos queremos debruçar um bocadinho em formação clínica, na altura, agora felizmente as coisas estão a mudar, mas na altura nós não tínhamos muito acesso à formação em Portugal, portanto havia os mestrados, os doutoramentos, que eram para percursos mais académicos, mas quando queríamos fazer uma formação um bocadinho mais específica em determinada área, tínhamos sempre que ir para fora. Eu, por um lado, passei por esse processo, como formando numa fase inicial nesse percurso e de perceber como é que as coisas lá fora funcionavam. Por outro lado, depois tive a sorte de ir entrando em alguns projetos, como a Sociedade Portuguesa de Cardiologia Veterinária, outros como na Universidade de Lusófona, na Universidade Técnica, em que fui estando a fazer formação e ao mesmo tempo a dar formação. Isso complementa muito a área clínica, porque nós na área clínica, se não formos fazendo a formação constante e não nos formos atualizando, claro que acabamos por não conseguir fazer o nosso trabalho da forma mais eficaz e, portanto, a medicina veterinária ou qualquer tipo de medicina requer uma atualização permanente. Isso levou-me a um gosto pela formação, não só na área do utilizador, mas também na área de tentar organizar cursos. Muitos deles não sendo eu o formador, mas a organização, e daí nasceu o projeto Update. Portanto, neste momento, no fundo, o que eu estou a fazer é, por um lado, trabalhar na área que eu gosto, que é a área de cardiologia, mantendo esse regime de ambulatório, e por outro lado faço parte de uma empresa à qual agora eu vou dedicar cada vez mais tempo, que é o projeto Update Vet, que é um projeto que eu gosto muito e que nos permite fazer formação e tentar colmatar um bocadinho essa lacuna que nós vendemos no passado e trazer formação para Portugal, clínica de qualidade para os veterinários. E essa empresa que nós também já falámos várias vezes em várias edições da Veterinária Atual, que já tem uns bons anos, também veio dar resposta então a essas lacunas que muitas vezes os veterinários também encontram ao nível de formação. Sim, o nosso objetivo é um bocadinho esse, é trazer um bocadinho aquela formação clínica, prática aos veterinários. Sem essa formação continuada é difícil nós conseguirmos dar um bom trabalho e, portanto, é esse o grande objetivo, sem dúvida. Na sua opinião, porque é que a hipertensão felina continua a ser subdiagnosticada? Estamos a suspeitar pouco e também a medir pouco? Eu acho que sim, eu acho que a resposta pode ser ambas, ou seja, acho que suspeitamos pouco, e quando digo suspeitamos pouco, muito por características inerentes à doença, ou seja, em medicina humana nós, se olharmos para um termo que se usa há muitos anos que refere a hipertensão como o assassino silencioso, diz bastante sobre esta doença, ou seja, no fundo, podemos fazer a mesma analogia. Qualquer pessoa, qualquer animal, neste caso falamos muito mais de gatos, com hipertensão, pode estar meses ou anos sem nenhum sintoma associado. Portanto, o facto de ser uma condição silenciosa durante longos períodos e só quando há uma lesão num dos órgãos é que se torna clínica e evidente, leva a que se calhar o nível de suspeição seja baixo. Esse é um dos lados. Por outro lado, acho que medimos pouco por vários fatores, talvez por um lado porque não se criou este hábito na nossa rotina diária. Há um lado de dificuldade técnica de medição, ou seja, não é a mesma coisa medir a um gato assustado, estressado, que veio para uma consulta
e que nós sabemos que essa situação, ou seja, aquilo que as pessoas em medicina humana chamam de efeito da bata branca, Uhum, é o uhum. quê? É o facto de nós, quando estamos assustados, há aumento da frequência cardíaca, há a libertação de catecolaminas, há uma série de fenómenos que levam a que temporariamente, ou seja, de uma forma bastante pontual, haja um aumento das pressões arteriais. E isso leva muitas vezes a que os clínicos possam ficar um bocadinho reticentes em que vou confiar ou não nestas medições. Eu acho que essa parte também pode afastar um bocadinho. A verdade é que se nós seguirmos protocolos rigorosos que já estão mais que documentados e descritos na redução do stress, conseguimos fazer medições e se nós próprios conseguirmos transmitir aos tutores a importância desta medição e o quão pode ser significativo na vida do paciente fazer a detecção precoce e não ir atrás das consequências, porque geralmente quando nós vamos atrás das consequências, ou seja, quando deixamos que a hipertensão percorra o seu caminho, esteja meses presentes, meses ou anos, num paciente e depois provoca uma lesão no órgão-alvo, aí sim nós já só vamos lidar com as consequências. Portanto, o nosso objetivo é de facto tentar colmatar um bocadinho esta questão que diz e bem que é se calhar estamos a medir pouco ou suspeitar pouco as duas juntas e tentar sensibilizar os tutores para que é muito importante esta medição. E quando é que se deve medir a pressão arterial? Agora fez esse paralelismo com a medicina humana e muitas vezes Uhum, os nossos médicos aconselham isso. Lá uhum. está, em casa, num ambiente tranquilo e menos de tal, o tal efeito da bata branca. Uhum. Mas na medicina veterinária a medição deve fazer parte de todos os check-up em gatos séniores? Se nós, se olharmos para um paralelismo da medicina humana, e uma coisa, um exemplo que eu costumo dar, se nós formos numa consulta de medicina do trabalho, basicamente auscultam-nos, fazem medição das pressões arteriais e fazem-nos um eletrocardiograma. Não quer ser redutor para a medicina no trabalho, claro que é muito mais do que isto, mas isto Uhum. para dizer o quão faz parte da rotina diária da medicina humana. E Já é um nós. protocolo estabelecido, por assim dizer. Exatamente, Uhum. né? Portanto, e nós se calhar devíamos olhar para isto e tirar as aprendizagens, porque é que nós não medimos com mais regularidade. Pronto, há estas questões técnicas, os próprios aparelhos e a questão técnica do aparelho, o facto de precisarmos de manguitos próprios, aparelhos próprios e os aparelhos serem mais caros, é sem dúvida uma questão relevante, mas eu acho que é sobretudo esta questão que estávamos a falar há pouco da dificuldade que pode ser tecnicamente fazer um gato. Agora, dito isto, nós próprios, como médicos veterinários, devemos tentar instituir na prática da rotina diária o quando o fazer. Se nós olharmos para alguns consensos internacionais que foram sendo publicados ao longo dos últimos anos, vemos que isso já está bastante bem documentado e bem descrito, e os guidelines são específicos e, portanto, não oferecem muita dúvida. O que é que, assim, de uma forma muito genérica, podemos dizer que está recomendado? Isto é uma recomendação que já vem da International Care Society, a International Cat Care, acho que é assim que se chama hoje em dia, porque ela sofreu algumas mudanças de nomes. O que é que nos dizem? Que gatos adultos saudáveis, entre os 3 e os 6 anos de idade, podemos ir fazendo, não com o objetivo de procurar ativamente uma hipertensão arterial, porque à partida, segundo os dados e as publicações, não é assim tão expectável que haja nessas idades. Ou seja, existem doenças que secundariamente podem levar à hipertensão sistémica, ok? Portanto, se houver uma doença renal crónica mais precoce, se houver outro tipo de doenças, podemos ter que o fazer. Mas nestas idades, os 3 aos 6 anos, nós estamos sobretudo à procura de desenhar uma linha de base, ou seja, tentar perceber qual é que é o valor normal daquele gato específico, ir registando na ficha clínica para de futuro nós termos uma base de comparação. Portanto, o que está recomendado nestas idades é fazer com 12 meses de intervalo. Uma vez por ano, quando o animal vai ser vacinado, por exemplo, ou quando vai fazer qualquer rotina, podemos fazer este rastreio. Entre os 7 e os 10 anos, a medição aí devemos fazê-la mesmo a cada 12 meses. Aí nós já estamos ativamente à procura de doença, ou seja, já estamos à procura daquele paciente que se calhar tem uma doença renal subclínica, ainda sem grande expressão sem grandes sintomas, mas já pode ter hipertensão, portanto estamos a apertar um bocadinho o cerco à hipertensão. A partir dos 11 anos de idade, devemos começar a fazer a cada 6 meses. Estes são, assim, de uma forma muito genérica, as recomendações para Uhum. gatos. Depois, qualquer gato que tenha as tais doenças que nós falamos, sabemos que secundariamente podem originar uma hipertensão sistémica, seja uma doença renal crónica, um hipertireoidismo, um hiperaldosteronismo primário. Todos os gatos com essas doenças devem ser monitorizados para a existência ou não de hipertensão secundária entre cada 3 a 6 meses, segundo os guidelines. Pronto. E aqui há alguns dados que são interessantes. Por exemplo, nós não podemos ficar relaxados e descansados
só porque a doença primária está aparentemente controlada que não vai surgir uma hipertensão no curso dessa doença. Um exemplo que eu dou sempre. Há estudos que nos dizem que nós, se tivermos um gato normotenso no início do tratamento de uma hipertensão arterial, mesmo com a medicação, ou fazendo a medicação, perdão, esse gato, ou cerca de 25% desses gatos, podem se tornar hipertensos no decurso do tratamento. Isto tem a ver com uma série de fatores. Muitos destes gatos têm doença renal subclínica e podem mais tarde vir a expressar a doença com mais expressão, desculpem a repetição. Mas, no fundo, o que eu quero dizer com isto é, mesmo aqueles gatos que, tendo estas doenças, parecem estar bem em termos de evolução do tratamento, nós devemos continuar a fazer as medições, Nunca ok? se pode Portanto, facilitar, é isso? é isso mesmo, Uhum. está bem? O treino da equipa nesta medição é super importante, ok? Portanto, para as medições serem fiáveis, o protocolo não deve ser só quando devemos fazer, mas como devemos fazer, ok? Então, eu acho que há aqui dois fatores importantes. É o stress do próprio paciente, e já falámos um bocadinho da tal efeito da bata branca, e portanto existe um protocolo que nos ajuda, e está muito bem documentado. Estes documentos são de acesso livre, portanto quem quiser ter acesso é muito fácil, que nos ajuda a dizer, ok, então se este gato, se eu sei que o stress é um fator de risco para uma medição errada, então eu vou preparar um ambiente correto para medir a este gato de uma forma mais cat-friendly possível. Uhum. De uma forma muito resumida, como é que isso se faz? Tenta-se ter um sítio do hospital barra clínica que seja dedicado a isso, preferencialmente com feromonas faciais felinas. O animal deve-se ambientar ao espaço durante ali 5 10 minutos. O maneio do paciente deve ser o mais calmo e gentil possível, na companhia do dono preferencialmente. Portanto, se eu imaginar este cenário, ou imaginar um cenário em que eu agarro no gato, tiro da caixa à força e meto-lhe um manguito e começo-lhe a medir, Claro. é óbvio que no segundo cenário este paciente vai estar sempre com pressões mais altas. Portanto, este é um lado da medição que eu percebo que às vezes no dia a dia, na loucura do dia a dia, seja difícil ter este ambiente preparado, mas se eu sei que vou medir as pressões arteriais a um gato, então, e se eu quero fazer as coisas bem feitas, devemos tentar fazer isto. No seguimento disto, há também estudos que nos dizem uma coisa interessante, que é o treino da equipa tem relevância nesta medição. Ou seja, houve um estudo muito engraçado em que eles o que fizeram foi colocar pessoas que tinham já um know-how significativo na medição de pressões, em termos de protocolo, e pessoas menos experientes a fazer as medições. E depois foram ver o nível de concordância. E o que se percebeu foi que as concordâncias, portanto, o coeficiente de variação das medições na equipa experiente rondou à volta dos 15%. E eu não tenho os números de cor, mas na equipa não treinada, digamos assim, ultrapassou os 60% a variação. Portanto, isto diz-nos o quê? Idealmente, numa equipa, se houver aquele enfermeiro e aquele médico que estão muito habituados a fazer medições e já conhecem o protocolo de uma ponta à outra, se mantivermos essa consistência, os resultados à partida serão mais fiáveis. Isto é outro dado importante e que eu acho que com o tempo as estruturas vão se adaptando e vão fazendo essas medições. Tá bem? Porque é uma diferença ainda significativa nesses É uma resultados. diferença muito significativa, não é? E, portanto, nós, se há coisa que nós também não queremos é fazer um sobrediagnóstico de hipertensão. Ou seja, se eu vou começar a fazer medicação para um animal com pressões altas, eu tenho que ter forte convicção e tenho que ter dados a demonstrar de facto que as pressões estão altas. Eu não quero estar a medicar com antihipertensão animal normotenso em casa. Portanto, é importante termos a certeza absoluta que quando estamos a medir, e se de facto temos medições compatíveis com hipertensão, ou seja, persistentemente acima dos 160 milímetros de mercúrio, não é por um fator stress, não é porque eu estou a estressar o gato ou estou a fazer mal o protocolo. Isso é importante. Aí já não há grande dúvida. Exatamente. Também, portanto, esse o objetivo é minimizar o stress e a equipa ter o maior confiança no seu protocolo para saber, ok, medi, deu alto, é porque de facto está alto e não porque eu fiz alguma coisa mal no processo. Certo, e uma vez diagnosticada a hipertensão, idealmente com equipas treinadas para o fazer, Exato. quando devemos iniciar o tratamento e existe alguma hesitação por parte dos clínicos, precisamente por haver essa dúvida se estamos perante mesmo uma doença ou não? Acho que sim, acho que todos nós passamos por isso. Eu também me debato com isso com muita frequência, que é, ok, vou medicar este paciente ou não? Porquê? Porque há sempre a questão, o fator stress pode ter sido importante ou não. Pronto, e aí como é que nós tentamos combater isso? Para além das ferramentas que já falámos, se for preciso fazer mais do que uma medição. Quando digo mais uma medição, não é uma sessão de várias sessões de medição para para termos um bom fundamento no momento da decisão. Mais uma vez, se olharmos para os guidelines, o que é que eles nos dizem? Que
vamos começar a fazer tratamentos quando tivermos valores específicos. E falando de valores, o que é que nós dizemos? Dizemos que um paciente abaixo de 140 é um paciente normotenso. Há aqui uma zona que é a zona limítrofe, que nos pode dar muitas dúvidas, que é o que se chama o pré-hipertenso, que é entre os 140 e os 160. Esses pacientes são pacientes que nós consideramos de risco baixo, porque, vamos lá, voltando um bocadinho atrás. Porquê é que nós fazemos tratamento de hipertensão? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que o paciente não tenha lesões de órgão-alvo. Ou seja, se eu tiver um paciente durante muito tempo com pressões acima dos 160, 180 cronicamente, o que é que nós sabemos? Órgãos como o olho, o cérebro, o rim e o coração vão sofrer sequelas. Portanto, o nosso objetivo em termos de tratamento é evitar essas sequelas. Portanto, de uma forma muito resumida é isso. Portanto, o meu objetivo de tratamento é manter o meu gato, neste caso, com pressões arteriais sempre abaixo dos 160. Se idealmente estiver abaixo dos 140, melhor. Daí haver estes valores. Portanto, voltando atrás, normotenso abaixo dos 140, entre os 140 e 160 é aquele paciente dúbio. Vamos monitorizar o paciente e fazer medições que nos guidelines dizem para fazer entre 4 a 8 semanas, portanto, ir fazendo repetições. Depois, se o paciente está hipertenso, ou seja, entre os 160 e os 180, o que é que nós sabemos? O risco de lesão do órgão-alvo passa a ser moderado. Se essa elevação for persistente, e podemos fazer a medição entre as tais 4 a 8 semanas, mesmo na ausência de sinais óbvios de lesão do órgão-alvo, ou seja, eu não tenho nenhuma lesão ocular, não tenho sinais de desenvolvimento de nenhuma alteração no sistema nervoso central, não tenho nada renal, nem tenho nada cardíaco, mesmo assim, esse paciente está a dar-me a indicação que há valores que no futuro essas lesões podem desenvolver. Portanto, está indicado início de terapia, ok? E, obviamente, de investigação de eventuais causas primárias. Se a hipertensão for grave, acima dos 180, o que é que nós sabemos? O risco de lesão do órgão-alvo é, de alguma forma, mais elevado e iminente. E, portanto, o que está recomendado é repetir no prazo máximo de 14 dias e, se os valores persistirem acima dos 160, 180, fazer o tratamento. E porquê é que há esta repetição? O efeito da bata branca, ou seja, nós não temos a certeza numa medição única se aquele animal com mais de 180 pode ser fator stress. Pronto. Onde é que isto muda tudo? Se eu já tiver uma lesão de órgão-alvo, imagina o cenário, agora vou pôr um caso prático ou uma demonstração mais clínica. Se eu tiver um gato com uma cegueira aguda por um descolamento de retina, esse gato, ou essa demonstração clínica, ou essa sintomatologia clínica, estão-me a dizer uma coisa: esse gato já teve uma lesão de órgão-alvo. Nesse caso, mesmo que o valor que naquele momento o gato me apresente seja nos 160 ou aquele valor limítrofe, eu devo começar a fazer medicação, porque eu já tenho evidências clínicas de que há lesões de órgão-alvo. Portanto, também não esquecer outra coisa, que é, se por um lado nós podemos ter o fator stress a exacerbar valores num determinado momento, também é verdade que pode haver picos de hipertensão e a lesão já ter sido anterior, e no momento que nós fazemos a avaliação, o valor estar ali naquele valor limítrofe. Portanto, o que os guidelines dizem é: qualquer paciente que nos demonstre evidências de lesão do órgão-alvo, aí a medicação antihipertensiva deve ser instituída de imediato, ok? Depois, uma situação que requer uma intervenção talvez um bocadinho diferente, são crises hipertensivas, ou seja, pacientes com crises muito elevadas. Isto pode ocorrer em situações específicas, feocromocitomas, alguns doentes que podem ter pressões mesmo muito altas. Nós trabalhamos um bocadinho numa zona um bocadinho cinzenta. Porquê? Porque aí nós adaptamos muito, e mesmo os próprios guidelines adaptam aquilo que está feito da medicina humana, porque não há muitos estudos e ensaios clínicos de medicina veterinária específicos. O nosso objetivo nesses casos é manter o paciente sob vigilância e tentar reduzir as pressões arteriais de uma forma gradual. Eles falam-nos em cerca de 25% nas primeiras horas, até aos 160 milímetros de mercúrio. Pronto. Há várias formas de o fazer. Se o animal tiver a tolerar a medicação oral, pode ser com a amlodipina oral. Depois há outros fármacos que podem ser utilizados por via intravenosa, embora essas situações de crise hipertensivas graves não sejam tão comuns, mas é algo que os guidelines também antecipam. E em termos terapêuticos, qual é então a abordagem de primeira linha na hipertensão felina?
Bom, em termos de primeira linha, falamos sobretudo de um fármaco que é um bloqueador dos canais de cálcio, que é a amlodipina. Todos os estudos nos demonstram que é o fármaco de eleição. Basicamente, ele promove uma vasodilatação e consegue baixar com bastante eficácia os valores de pressões arteriais. Nós, hoje em dia, já temos, antigamente, há alguns anos ou bastantes anos, nós não tínhamos este fármaco de medicina veterinária. Felizmente, depois ele foi adaptado para a realidade e para as doses da medicina veterinária. A maior parte dos manuais falam de uma dose que é 0,625 mg por gato. De onde é que vem esta dose? Esta dose vem a dose de facto quando nós falamos de miligrama quilo, é 0,125 a 0,25 mg por quilo, mas keep it simple, como a maior parte dos gatos andam entre os 4 e os 5 kg, falamos desta dose dos 0,625 mg por gato e é estes fármacos que existem no mercado com estas doses. E existe uma formulação de mercado que tem 1,25 e portanto o que a gente faz é ou dá metade do comprimido ou dá um comprimido. Numa perspectiva muito prática, geralmente começa-se com o tal meio comprimido, ok? Vai sendo ajustado ao longo do tempo. Que pode ser ajustado e deve ser ajustado de acordo com as medições posteriores, porque nós, a partir do momento que introduzimos a medicação, depois temos que ir fazendo um controle periódico dessas medições, das pressões e de perceber se há ajustes ou não. Uma coisa importante aqui em termos de terapêutica, se nós tivermos, portanto, ainda falando da amlodipina, se nós tivermos um paciente que ou nos surgiu com lesão de órgão-alvo, portanto, vamos falar outra vez do tal gato com cegueira aguda com descolamento de retina, ou com pressões sistematicamente acima dos 200, nós devemos começar logo por uma dose acima, 1,25 mg por gato. O que está descrito nos estudos é que, de facto, nós nesses casos temos que ser mais agressivos e fazer uma dose mais alta para baixar esta hipertensão de uma forma mais rápida. Uma segunda alternativa em termos de tratamento é o telmisartan, portanto é um antagonista dos receptores de angiotensina, é um fármaco que por alguns ensaios clínicos demonstraram que é bastante eficaz e tem aqui duas particularidades, ou seja, quando é que nós às vezes pensamos nele em detrimento da amlodipina? Primeiro em gatos cujas pressões arteriais estejam abaixo dos 200, porque o que os estudos nos demonstraram foi que quando o paciente está acima dos 200, o telmisartan pode não ser eficaz nessa redução. E quando existe proteinúria, portanto, ele, pelo seu mecanismo de ação, se nós tivermos um gato com proteinúria, ele será eficaz não só na redução das pressões arteriais, mas também na redução da proteinúria. Portanto, nessas situações específicas, o telmisartan tem o seu papel. Outra coisa importante em termos de terapêutica, que eu acho que é importante falarmos, é nós no decurso o decurso do gato hipertenso será um bom protocolo de detecção da hipertensão, uma confirmação de que o gato é hipertenso. A partir do momento que a confirmação de gato é hipertenso, nós vamos tomar a decisão de tratar ou não tratar, mas há aqui uma coisa que se abre, que é nós temos que investigar causas primárias de hipertensão. Portanto, vamos ter que investigar se esse gato tem doença renal crónica, se esse gato tem hipertireoidismo, etc, etc, etc. Na presença de alguma dessa doença, nós não devemos esquecer que o tratamento da hipertensão passa pelo tratamento da doença primária. Portanto, se eu tenho um gato com hipertireoidismo, eu, para além da terapêutica hipertensiva, vou ter que fazer a medicação para o hipertireoidismo e por aí fora, ok? Portanto, pode haver ajustes na medicação da hipertensão consoante a doença primária. Se eu tiver um hiperaldosteronismo, eu vou se calhar associar à amlodipina uma espironolactona. Portanto, tudo isto tem que ser visto em conjunto para aquele paciente. Pois, é muito personalizado também. Exatamente. E estou aqui a ouvir o Rui e a pensar que muitas vezes deve ser contactado por médicos generalistas na área da veterinária que têm algumas dúvidas em todo este processo. Sim, e é bom essa interação, ou seja, e o contrário também acontece muito, é eu ter dúvidas e pedir ajuda aos meus colegas da medicina interna para Até me para conhecer o ajudar. historial e Claro, a história claro. clínica do Isso doente. mesmo, ou seja, falar com os colegas para perceber o historial, por vezes em algumas situações pedir ajuda a outros colegas na área da medicina interna para me ajudar a perceber, olha, tenho este gato com hipertensão sistémica, mas não estou a perceber a causa primária, portanto temos que trabalhar em conjunto, portanto isto acaba por ser sempre uma sinergia entre todos. E depois de iniciar o tratamento, já falou aqui da importância da monitorização. Quais é que são os erros mais comuns nesta fase? São alguns. Sim, sim, é um bocadinho difícil a gente falar de erros
podemos falar daqueles que estão descritos, não é? Daqueles que nós sabemos que ao longo do processo nos podem prejudicar um bocadinho aqui Ao a tocar da capacidade, vigilância. exatamente, a vigilância e a capacidade de acompanhar os pacientes. Primeiro, isto é uma coisa crónica e, portanto, nós nunca vamos ter este paciente fora do nosso controle e nosso radar. Portanto, vamos ter que fazer um acompanhamento deste paciente e os tutores devem ficar a par disso. E, portanto, Devem saber que não há alta. Não exatamente, tem há uma alta. alta condicionada enquanto o paciente estiver bem, mas temos que ir sempre acompanhando. Numa fase inicial, o que é que está recomendado? Quando iniciamos a medicação, depois ao fim de uma semana a 2 semanas, devemos fazer um controle e perceber se os valores estão dentro daqueles limites que falámos, dos tais 140 a 160 que nós queremos. Ou seja, voltando a frisar, o nosso objetivo será ter o animal abaixo dos 160, no mundo ideal abaixo dos 140. Portanto, Mas é preciso dar esse tempo, ou seja, há Sim, um nós tempo temos, mínimo claro. até fazer uma primeira monitorização. Sim, não vale a pena estar a fazer logo. É assim, se nós só encurtamos as reavaliações caso haja uma lesão de órgão-alvo. Aquele tal gato que tinha a cegueira aguda, eu se calhar em vez de medir daí a 7 dias, eu medir daí a 3 dias, 4 dias no máximo, que é perceber como é que a evolução está a ser. Certo. Numa situação daquele cenário em que o gato ainda está assintomático, não tem lesão de órgão-alvo, mas nos deu ali um valor de 170 a 180, eu vou esperar 7, 15 dias e aí depois faço a minha medição, está bem? A partir do momento que o nosso objetivo foi alcançado, portanto os tais 160 que falámos, podemos começar a espaçar para avaliações entre os 4 meses, 6 meses, depois depende também muito da disponibilidade do dono, da ansiedade do dono, então depois há uma série de fatores, há esta janela entre 4 e 6 meses, mas tudo isto é adaptável. Vamos imaginar que o paciente não nos respondeu. Como é que se faz o escalonamento da medicação? No tal paciente começamos no GER 625, podemos ir fazendo ajustes de doses, passamos para 1.25, sendo que na amlodipina a dose máxima por gato é 2,5 mg por dia, ok? É claro que tudo isto vai depender, e os meus ajustes de medicação, também da tal doença primária. Se eu tenho uma doença renal crónica, um hipertireoidismo, como é que a minha doença primária está a ser controlada, está a ser bem controlada, não está, isso também vai ajudar ao controle da hipertensão. Falando um bocadinho dos erros, primeiro, erros de medição, ou seja, e ainda aqui um bocadinho atrás ao nosso protocolo, às vezes eu acho que nós cometemos erros na própria medição. Que erros é que eu diria que são mais comuns? A escolha do cuff, ou seja, nós temos que fazer uma correta escolha do cuff, porquê? Porque um cuff muito apertado vai dar valores acima dos reais, um cuff muito largo vai dar valores abaixo. Portanto, isto é logo uma primeira coisa, o cuff tem que ser o cuff correto. Quais é que são as dicas que eu indicaria? Se nós formos pelos guidelines, fala que o cuff tem que ser uma proporção de cerca de 30 a 40% da circunferência do local anatómico. Tudo isto parece muito complicado. Então, todos os cuffs hoje em dia têm indicadores, ou seja, tem umas setinhas onde o nosso cuff deve apertar. Portanto, é só olhar para isso e é fácil. Depois, o alinhamento anatómico, ou seja, nós temos que ter a certeza que não só que o nosso cuff está bem ajustado, como que o tubinho do cuff está a passar o mais próximo possível da zona de medição, que é a zona onde nós estimamos que passa a artéria. O animal deve estar num plano horizontal o mais possível da posição do coração e tentar que, sobretudo, vamos imaginar, se eu estiver a fazer medição num esfinge, vai ser fácil, mas não tem qualquer tipo de pelo a fazer interferência de contacto entre a minha sonda e a artéria. Mas se eu tiver um Maine Coon com muito pelo, pode haver momentos em que o sensor simplesmente não consegue detectar. Portanto, se virmos que temos um gato nestas circunstâncias, se for preciso, desquemos ali um bocadinho com calma para não estressar o gato, portanto, tendo em conta tudo aquilo que falámos antes do cat friendly, mas terem em linha de conta estes fatores que possam estar ou não a interferir na nossa medição. Um dado importante, na própria medição, portanto, cada episódio de medição nós devemos fazer pelo menos 5 a 7 medições. Devemos eliminar a primeira e devemos eliminar aquilo que a gente chama os outliers, ou seja, tudo que tenha valores muito díspares das medições. Qual é a lógica disto? Quando nós colocamos um cuff num gato, na primeira e às vezes primeira, segunda medição, o que vai acontecer, o gato vai se assustar com o apertar do cuff, ok? E portanto vai se traçar, frequências cardíacas aumentam, catecolamias aumentam e portanto as pressões arteriais também podem aumentar. Daí o objetivo de eliminarmos a primeira ou segunda medição. Fazemos as tais 5, 7
Para quê? Para termos uma curva de tendência, para percebermos, ok, este gato deu-me 140, 140, de repente deu-me um 180. Provavelmente vamos eliminar essa, porque essa foi um erro de medição. Portanto, tentar só tomar em linha de conta as medições que serão consistentes. E depois uma coisa que eu acho importante, que é não só registar na ficha do paciente quanto é que deu o valor, mas qual é que foi o cuff que foi utilizado e a zona do animal onde foi feita a medição. Ou seja, se eu coloquei com o cuff 4 no membro anterior, eu vou registrar na ficha isto. Porquê? Porque daí uma semana, quando eu for medir novamente, eu ter a certeza que estou a fazer exatamente nas mesmas condições e que é reproduzível, ok? Portanto, que eu vou estar a comparar coisas reproduzíveis. Estes, digamos que são, diria que são as dicas que eu daria para diminuir os erros de medição. Erros de comunicação com donos também podem surgir. Eu acho que se nós precisamos de ter uma boa conversa com estes tutores, explicar a importância de uma medição consistente, a importância da doença e o que isto pode trazer para o paciente. E eu acho que se nós formos claros nesta comunicação e se tivermos a capacidade de chegar ao dono, muitas vezes até fazendo analogias com a medicina humana, explicando aos donos na medicina humana, por exemplo, eu uso muito este exemplo que é, na medicina humana, uma das maiores causas de AVCs são hipertensões nunca diagnosticadas e isso tem efeitos devastadores. E essa pessoa até aquele momento estava aparentemente bem. E portanto, se nós usarmos alguns exemplos e sensibilizarmos os donos, vamos conseguir ter, os tutores, desculpem, vamos conseguir ter a colaboração deles, que é super importante, porque a gente precisa que o gato nos chegue à consulta para fazer a medição. Está bem? Exato, e assim também vão entendendo mais facilmente e com esses exemplos simples é mais fácil também ter compliance. Claro, exatamente, claro. Estamos a terminar esta conversa, mas gostava de, em jeito de resumo, lhe perguntar se considera que a integração rotineira da medição da pressão arterial no check-up pode não só melhorar o diagnóstico e tratamento, mas também ser uma oportunidade de crescimento e de valorização dos serviços dos próprios CAMV. Sim, claro que sim. Eu tenho uma teoria que é só minha, que Uhum. é, assim, não quero estar a transmitir isto, não é nenhum ensinamento, é sempre uma maneira que eu tive de pensar, que é, se nós trabalharmos bem, o resto vem de acréscimo, certo? E portanto, e aqui é isso, ou seja, se nós fizermos as coisas by the book e bem feitas, é uma situação win-win, não é? Portanto, e aqui eu percebo que o custo da aquisição de equipamento seja um problema, muitas vezes é, porque os equipamentos de medição de pressões arteriais em medicina veterinária são muito dispendiosos, não tem nada a ver com um equipamento de medicina humana, Pois. e muitas vezes isso pode ser um obstáculo para muitos dos clínicos, perdão. Epá, vou investir, eu não sei os valores exatos, então não quero estar aqui a Certo, mas mandar. representa sempre um investimento. São mais de 1000 euros, portanto, Ah, ok. muitos deles, ok, são muito caros e, portanto, Não tem e mesmo posso. comparação com a medicina humana. Isso, não é? Nós vamos a um Moelis e compramos eu tenho máquinas de pressões porque preciso para elementos da família e tenho em Uhum. casa pelo menos uns dois ou três e custaram-me se calhar 40, 50 euros cada um, já não me recordo, mas E até já há mais baratos, penso eu. pronto, e portanto, e a realidade é que eu posso estar a ser injusto e se calhar até já há alguns no mercado mais caros que eu já comprei os meus há uns anos, mas são no valor das centenas de euros, de muitas centenas de euros. Portanto, isto muitas vezes afasta o clínico. Agora, nós temos que pensar um, se esta é uma realidade e existe com uma prevalência tão alta, nós estarmos a deixar escapar estes pacientes não é um bom trabalho. Ou seja, imaginem, vamos imaginar que existem estudos que nos dizem que um em cada 6 gatos com mais de 8 anos, penso que é 8 anos, se estiver enganado, depois alguém me há de corrigir, tem hipertensão sistémica. Ou seja, isso quer dizer que a cada 60 gatos que me entram na consulta nestas condições, 10 tinham hipertensão. E se eu não a medir, eu vou estar a falhar como médico. Portanto, isto é o primeiro lado, fazer as coisas bem feitas. Segundo, na verdade, se nós formos racionais na cobrança destes serviços, do ponto de vista meramente contabilístico ou financeiro, isto não tem que ser uma despesa só e a máquina acaba por se pagar. Ou seja, se eu pensar que se eu tenho uma equipa dedicada, treinada, um espaço próprio para isso, este valor tem que ser cobrado, não há como, não é? Portanto, eu tenho uma máquina que é super dispendiosa, estou a dedicar uma equipa a fazer medição, eu tenho que cobrar-me. Isso, eu não sou ninguém para dizer qual seria o valor, mas acho que tem que haver uma cobrança. Depois há a outra questão que é, ok, então se eu parto do pressuposto que esta doença, na maior parte dos casos, está associada a outras patologias, se eu detectar precocemente a doença neste paciente, se eu tenho um paciente renal crónico e foi
uma medição de pressão arterial que me permitiu fazer a investigação e perceber se ele é doente renal crónico. Isto vai-me gerar, obviamente, depois as análises que eu vou fazer a esse paciente, as análises de controle, as análises de diagnóstico e, portanto, tudo isto, para além da fidelização daquele dono que à partida, correndo tudo bem, vai ficar, não é agradecido, porque não tem que ficar agradecido, mas vai ficar fiel àquele clínico porque foi ele que detectou a hipertensão, foi ele que percebeu que o animal tinha um hipertireoidismo, etc, etc, etc. E, portanto, vai haver ali uma relação de continuidade de acompanhamento do paciente que por si só também vai gerar um valor, não é? E, Claro. portanto, eu acho que nós não temos que encarar esta questão, lá porque as máquinas são muito caras, como algo de, ok, então não vamos fazer, não. E se de facto a hipertensão é um problema que leva a lesões tão catastróficas nos nossos animais, e se nós queremos fazer um bom trabalho, acho que isto tem que entrar na rotina. Portanto, fazendo essas continhas todas, eu acho que ao fim de algum tempo esse investimento é mais que tem o seu retorno, sem dúvida nenhuma, não só financeiro como de um trabalho bem feito. Muito obrigada, Rui Máximo. Foi um gosto falar consigo. Obrigado, eu. Foi mais um episódio do podcast Veterinária Atual, disponível nas plataformas habituais de podcast e no site da revista. Acompanhe as novidades da edição da revista em papel, mas também nas redes sociais e na newsletter semanal. Até ao próximo episódio. Este podcast tem o apoio de Seva Saúde Animal.